Olá, hoje temos a nossa aula 18 de Ciências. Continuamos no capítulo 6, onde o tema é o solo do planeta. Hoje falaremos sobre a importância do solo e saberemos um pouquinho mais sobre as agroflorestas em Saiba Mais e depois a atividade. Importância do solo. Você estudou como o solo é formado e suas principais características. Agora, vai conhecer como esse recurso é utilizado e as diferentes formas de vidas que o habitam. Usos do solo. É do uso que retiramos quase tudo que nos sustenta. Ele proporciona nutrientes para as plantas que fazem parte de nossa alimentação e da alimentação de outros seres vivos. Aqui nós temos a imagem no plantio de hortaliças para alimentação humana e aqui também temos a imagem de vacas se alimentando no pasto. Então vocês viram que o solo tanto é importante para os seres humanos como também para os animais. A agricultura é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos diariamente pelas pessoas. Entretanto, para garantir boas condições do solo para o plantio e evitar seu empobrecimento, são necessários alguns cuidados, como a adubação, que consiste em acrescentar nutrientes a solos empobrecidos. O adubo pode ser natural, feito com esterco de animais e restos de vegetais, ou artificial, produzido em indústrias. Aí aqui temos a imagem de uma planta recebendo adubo artificial. Aí temos a aração, que consiste em revolver o solo com o objetivo de arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas. Nesse processo podem ser utilizados enxadas ou arados puxados por animais ou tratores. E aqui é a imagem do trator arando o solo para o plantio, ou seja, remexendo, revolvendo o solo para o plantio. Depois temos a irrigação, técnica utilizada para manter a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. Nessa técnica, a água é conduzida por canais até a área do plantio. Aqui nós temos a imagem de uma plantação sendo irrigada. Também temos a drenagem. Drenagem é a técnica utilizada em solos muito úmidos, pois controla o excesso de água. Pode ser feita por meio da construção de valas ou da instalação de tubos pelos quais ocorre o escoamento da água. E aqui temos um modelo de técnica de drenagem. Depois temos a rotação de culturas. Técnica de plantio que intercala diferentes plantações. Por exemplo, em um ano planta-se milho e no outro soja. Essa técnica evita o empobrecimento do solo. Aí aqui temos uma imagem de uma plantação de milho em sistema de rotação de culturas. Então vocês viram, todas essas técnicas são utilizadas para que o solo produza mais e para manter a qualidade do solo. Mas nós temos outro meio também de fazer as plantações, e são pelas agroflorestas. No Brasil e no mundo é comum os alimentos serem produzidos em grandes campos de plantação de um único tipo de vegetal, como o trigo e a soja. Esse tipo de plantio é chamado de monocultura e é bastante agressivo à natureza, pois empobrece e contamina o solo devido à utilização de agrotóxicos. Entretanto, existe um sistema de plantio chamado de agrofloresta, que possibilita o cultivo de alimentos sem agredir a natureza. Esse sistema combina o plantio de árvores e culturas agrícolas em um mesmo espaço. Observe a seguir a imagem, de um exemplo de agrofloresta. Aí aqui nós temos a imagem de uma agrofloresta. São plantadas árvores e entre essas árvores são plantadas os alimentos, são feitas as culturas. Então, como na agrofloresta há uma grande variedade de plantas diferentes, animais ocupam esse ambiente, mantendo-o equilibrado. Por isso,
menos pragas surgem na plantação e não há necessidade de utilizar agrotóxicos. Além disso, o solo está sempre coberto por plantas e matéria orgânica, o que garante sua nutrição, descartando o uso de adubo. Então, como temos as árvores, as folhas que caem, vão caindo sobre o solo e vão adubando naturalmente. E alguns insetos, alguns tipos de animais que vivem nesse local, acabam controlando as pragas da plantação, não sendo necessário os agrotóxicos. Então, é um tipo de plantação, né, utilizado por meio de agrofloresta, que ajuda a natureza e o meio ambiente. Então, aqui, já que nós vimos que tem esses dois tipos de plantações, né, esses dois modelos que podem ser utilizados, né, aí vem a pergunta: se você fosse produzir alimentos, que sistema de plantio você utilizaria? Monocultura ou agroflorestas? E por quê? Então, vocês vão copiar essa pergunta no caderno de vocês de ciências, colocar data, nome, tudo certinho e vão responder essa pergunta. Aí vocês podem escolher uma das duas, né? E explicar os benefícios porque você está escolhendo uma das duas. No caso, nós vimos que a monocultura, né? Ela utiliza somente um tipo de plantação durante muito tempo e isso tira todos os nutrientes do solo, acaba empobrecendo o solo e prejudicando a natureza. E vimos aqui os benefícios da agrofloresta. Então, vocês vão escolher qual tipo de plantio e vão explicar o porquê, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe o nosso fim de semana.